recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aí vem a fala de novo de Jesus. Tá vendo o que Jesus está dizendo para nós? Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, Jesus, primeiro, ele começa a trazer um ensino sobre como se deve agir entre irmãos, ok? A respeito de pecado. E aí ele dá, então, essa doutrina, esse ensino maravilhoso de como a gente deve lidar com os irmãos. E aí, se o seu irmão não te ouvir, se o seu irmão não acatar a correção, se ele então não se converter dos seus maus caminhos, o que Jesus manda, o que Jesus diz que vai acontecer então? Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem, tudo que vocês fecharem a porta, tudo que vocês não derem liberdade, estará então fechado. E tudo que vocês abrirem estará verdadeiramente liberto. Então, Jesus está trazendo mais um ensino para os seus discípulos a respeito daquilo que você liberta ou daquilo que você aprisiona. Porque uma pessoa que ela não aceita um pedido de perdão ou ela não aceita uma correção a respeito de pecado, você como igreja, olha a autoridade, queridos, que nós temos nas mãos. E a autoridade no sentido de responsabilidade espiritual. A igreja, ela tem o poder de dizer para alguém que não quer aceitar a repreensão, de que ela então está presa num lugar do pecado dela. Ela não está aceitando a liberdade que você está dando para ela, mostrando o erro. Então Jesus está dizendo assim, se você fechar essa porta, vai estar fechado. E se você abrir, vai estar aberto. Jesus está sendo enfático em dizer que há um domínio sobre a igreja a respeito de libertação, a respeito de salvação. É disso que Jesus está falando. Deu para entender ou eu confundi a cabeça de vocês? Deu para entender? E aí, Rodrigo, graça e paz, tudo bem, querido? Chegou aí do meio para o final, mas vai rolar. Deus abençoe. Entende? Então, Jesus está trazendo um ensino sobre o poder que a igreja tem em, então, fazer com que as pessoas enxerguem, vejam o seu pecado através da palavra de Deus, através do ensino da palavra, através da pregação da palavra, e isso faça com que as pessoas, então, sejam libertas. Elas então sejam tiradas desse lugar de cativeiro, para que elas não sejam aprisionadas no lugar de morte, ok? É disso que Jesus está falando. João 20, 23. João, capítulo 20, versículo 23. João 20, 23. Esse aqui é muito parecido e muito polêmico. Mas eu gosto de polêmica, né? Porque a palavra de Deus ela não tem duas mãos, né? Ela só tem uma. Então a gente fala e Jesus tem que testificar no nosso espírito. João, capítulo 20, versículo 23. Vamos lá? Diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E aí? Como é que fica esse versículo aí, gente? Como é que é? O poder tá na mão de quem, então? Da igreja? Da igreja. Da igreja. Ok? O que Jesus está dizendo aqui... Opa, deu microfone aí, não tô ouvindo. Quem tá falando? Não, Rê, tá dando microfonia. A gente não tá te ouvindo. A decisão é de cada um. Mas não é. Fecha aí de novo o áudio, que tá dando microfonia para todo mundo aqui, né, gente?
Isso, obrigada. A Rê falou que a decisão é de cada um. O que Jesus está dizendo é assim, ó, igreja, porque se você voltar alguns versículos, querem que volte? Vamos lá. Volta alguns versículos aí para vocês verem o contexto do que Jesus está falando em João também. João 20, vamos pegar a partir do versículo 19? João 20, 19, diz assim, João 20, 19, só volta alguns versículos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus está ressurreto. Jesus ressuscitou e aparece aqui para os seus discípulos. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Versículo 21. Novamente, Jesus lhe disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus foi enviado para fazer o que pelo Pai? Cumprir todo o propósito de salvação, de redenção da humanidade. E mais ainda, então, iniciar a pregação das boas novas, do reino de Deus. Jesus disse várias vezes assim: é chegado então o reino de Deus, o reino dos céus, ok? E ele começa então a fazer esse processo de libertação através da sua vida aqui ainda na terra, no seu ministério, e termina isso, esse processo de libertação, de poder que nós temos de ser libertos através da morte de cruz, ok? Então Jesus disse isso aqui no versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então agora quem que está sendo enviado para pregar as boas novas, o evangelho, a salvação, a libertação? Os discípulos, a igreja, ok? Então agora o poder está com a igreja, com os discípulos. E ele diz assim: recebam o Espírito Santo. Então, quem vai nos capacitar para pregar as boas novas, fazer com que as pessoas recebam a palavra de vida é o Espírito Santo. É através dele que a ação de Deus, a palavra de Deus, toma poder. Recebam o Espírito Santo. Aí ele entra com esse versículo. Em outros momentos da minha vida, eu dizia assim: Jesus, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que eu posso, então, receber essa palavra? Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Trocando para nossa mensagem de hoje, para a aula hoje que a gente está falando, é assim: se a igreja, se você como igreja, não então pregar o evangelho e não disser para as pessoas que elas têm a possibilidade de ser libertas, de serem tiradas desse lugar de morte espiritual e trazidas para a vida, se vocês não perdoarem pecados no sentido de pregar o evangelho, as boas novas do reino, de salvação, esses pecados não serão perdoados. Porque as pessoas não vão ouvir de você que elas têm a possibilidade de ser perdoadas por Jesus, ok? A igreja tem o poder, a chave do reino dos céus, e aquilo que você abrir vai ser aberto, vai ser liberto, e aquilo que você fechar vai continuar fechado. Então há um poder sobre a igreja de forma a trazer libertação, porque depende de nós a pregação do evangelho. A palavra de Deus diz que os anjos desejaram esse lugar de honra que nós temos, mas foi dado aos homens, à igreja. Então eu faço parte de verdadeiramente vou falar exército, né, que a gente fala exatamente assim sempre, de um exército que está arregimentado, que chama, né, escalado, para então fazer com que muitas vidas sejam alcançadas através do perdão de Deus, através da pregação do evangelho. Então é disso que Jesus está falando, ok? Então li aí os 3 versículos que eu queria ler a respeito dessa abertura de chaves. Aí aqui nós estamos vendo sobre perdão, no outro versículo nós também vimos sobre perdão, e é disso que Jesus está falando, do poder do reino dos céus que está com a igreja, dessa chave, ok? Vamos voltar lá para Apocalipse para a gente dar continuidade aqui.
Apocalipse. Vamos continuar aqui. Então, Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia que ele é santo e verdadeiro, que tudo que ele prometeu, ele falou a verdade em todas as promessas, e o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem o domínio de todas as portas que, então, os judeus estão tentando fechar para a igreja. Os judeus estão dizendo que só eles têm o reino de Deus. Ok? Jesus está dizendo, não. Eu tenho a chave do reino de Deus, da casa de Davi, desse domínio que Deus me deu, e eu abro a porta do reino de Deus para tantos quantos ouvirem as boas novas do evangelho e crerem em mim como Senhor e Salvador das suas vidas, ok? Serão libertos, será aberto esse cativeiro dessas vidas. Aí ele diz assim, continuando, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Entendem que Jesus está dando continuidade no mesmo assunto? Porque essa igreja ela está verdadeiramente sendo podada, sendo resistida para não fazer aquilo que Jesus pediu para que ela fizesse. Jesus vai falar aqui que eles se tornaram sinagoga de Satanás. Eles acham que são judeus, mas não são. Então Jesus está dizendo assim, eu pus uma porta aberta diante de vocês. Quem abriu essa porta para que vocês pregassem o evangelho? Quem libertou vocês para esse chamado da pregação do evangelho para ser igreja de Cristo na terra? Fui eu, e ninguém vai fechar. Então, só quem tem o domínio de fechar essa porta em algum momento é Jesus. E essa mesma porta, ela foi fechada num outro momento lá atrás, nós falamos um pouco sobre isso. Quem lembra da parábola das 10 virgens, ok? Quando o noivo chega, o que acontece quando as outras noivas, né, que foram buscar óleo, chegam, fazem? Elas veem que a porta está fechada, ok? Então, em várias passagens, Jesus vai mostrar essa simbologia da porta, aberta ou fechada. E isso está falando de reino de Deus, de possibilidade de salvação, de abertura realmente para a pregação do evangelho. Então, há um tempo em que a porta está aberta diante da igreja para a pregação do evangelho. E a igreja tem a chave do reino dos céus para abrir essa porta para tantos outros também entrarem no reino dos céus, ok? Vamos continuar? Ele diz assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa igreja, assim como a gente já tem dito, muito provavelmente ela não tinha força no sentido de massa. Sabe aquela coisa de uma multidão de pessoas, geralmente ela invade aonde ela quiser, né? Ela consegue ter força de fala, força de opinião, mas Jesus está dizendo que a igreja de Filadélfia ela tem pouca força, porque muito provavelmente essa igreja era pequena, não era uma igreja tão grande como talvez em outras cidades ali da Ásia, mas essa igreja era pequena, mas ela tinha um elogio a ser recebido de Jesus. Ele diz assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, duas coisas muito importantes na vida do cristão que realmente estiver decidido a ir até o fim com Jesus, a realmente ser um vencedor diante de todas as circunstâncias que vão vir para nós ainda, que já acontecem hoje, mas que ainda vão vir muito mais à frente. A igreja de Filadélfia estava passando por isso também. E Jesus disse assim, ainda que vocês têm pouca força, ainda que vocês não são muitos, ainda que vocês tenham tido muita resistência, ainda que vocês tenham sido humilhados ou talvez resistidos mesmo quanto à pregação do evangelho, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Então, duas coisas extremamente importantes para os últimos dias e para a igreja de Cristo na terra. Guardar a palavra. Onde é que é para a gente guardar a palavra de Deus? Para colocar lá na bolsa, no cofre? Onde é que é para a gente guardar a palavra de Deus?
No coração, né? No coração. Exatamente. Então, guardar a palavra no coração. E quando fala de guardar a palavra no coração, fala de as minhas emoções estarem guardadas, fala de um lugar onde eu deposito um tesouro, que é a minha vida com Deus ali realmente guardada. As minhas, eu falo de, quando fala de coração, Deus está falando das nossas emoções, do nosso intelecto, de tudo aquilo que gira em torno de decisões e daquilo que sai da nossa boca, porque a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, diversos versículos a gente vai ver que a palavra de Deus ela precisa estar guardada no coração. Percebam que Deus não está falando para guardar na mente simplesmente. Então não é para eu conhecer a palavra simplesmente, ainda que também esteja, mas é para ela estar guardada no meu coração no sentido de as minhas emoções estarem totalmente voltadas para o que Deus diz. Ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias àquilo que Deus diz, o santo e verdadeiro, ele diz, é aquilo que eu preciso crer. Aquilo que a palavra faz de promessas para mim, como filho de Deus, é aquilo que eu preciso ter guardado no meu coração, é aquilo que precisa ser a minha confissão, é aquilo que precisa estar sendo dito pela minha boca todo o tempo. A palavra de Deus precisa estar nos nossos lábios, ok? E ele diz assim, e não negou o meu nome. Então, de quem você é filho? A quem você serve? Qual é a sua filiação? Né? É fácil dizer ser filho de Deus, é fácil dizer ser cristão num país como o nosso chamado Brasil, né? Mas cada um de nós aqui se coloquem na posição dos afegãos. Tá afim? Quem tá afim aí? Essa semana eu vi uma foto de um pastor sendo morto, né? Diante de 3 soldados do Talibã, ok? Nega ou não nega? Não negastes o meu nome, ok? Tá falando sobre isso, sobre diante da perseguição, diante da pressão da sociedade, diante da pressão de um governo, diante da pressão do império das trevas, a quem você vai se dizer filho? A quem você vai se dizer servo? Você vai virar 007, você vai se tornar alguém que, por conta da pressão, vai preferir negar para ter vida, né, para continuar vivo, ou você realmente vai até o fim, como algumas igrejas a gente já viu aqui, para elas perseverarem até o fim, até a morte. Porque, lembra, nós estamos falando de 7 igrejas que recebem cartas que estão prestes a viver uma perseguição fortíssima sobre o Império Romano, ok? Então, Jesus está trazendo essa mensagem para aquele tempo, mas também para os nossos dias, para os dias que antecedem. Vou falar de novo para vocês entenderem o contexto. Jesus está dizendo essas cartas para uma igreja que estará pré-tribulação, ok? Que estará prestes a viver o seu período de maior perseguição, de maior ousadia do diabo sobre o povo de Deus, ok? E aí sim é que essa igreja vai se revelar. Essas 7 igrejas, elas vão se manifestar de verdade nesses dias que estão por vir. Então, eu preciso entender as características dessas 7 igrejas para me posicionar diante de tudo que vai vir. Então, Jesus está falando com a igreja de Filadélfia e diz: você não tem muita força, você não é algo que realmente tenha uma força política ou uma força no lugar onde vocês estão, vocês têm pouca força, porém vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. É disso que Jesus está falando. Amém? E aí ele vai falar sobre a sinagoga de Satanás. A gente volta semana que vem, porque eu não vou conseguir terminar aqui com certeza o que eu tenho para falar até o último versículo. Então não adianta tentar correr aqui, porque não é esse o intuito. Ok, queridos? Se alguém ficou com dúvida a respeito do que eu falei até agora, da chave ou de alguma coisa, quiser ficar mais uns minutinhos aí, a gente fica.
Se ficou também alguma outra dúvida, mandem lá no WhatsApp depois, tá bom? Ou me chama no privado, a gente conversa. Mas não fiquem com dúvidas, tá bom, queridos? Eu verdadeiramente preciso que vocês estejam totalmente entregues, né, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está estudando, para que depois que acabar essa parte, a gente consiga discorrer no restante, mas essa parte é tão importante para a igreja, para nós que somos igreja hoje, entender esse perfil de cada igreja que Jesus está escrevendo e dessa posição de cada igreja e dos perigos que a igreja corre em dar ouvidos a falsos mestres, a falsos profetas e a tudo isso que a gente já falou até agora, né? Então eu gostaria que vocês realmente entendessem cada uma dessas igrejas para que a gente conseguisse ter esse alicerce espiritual do que é ser igreja nos últimos dias. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Eu vou pedir, pastor Toninho, tome a palavra, ore ou passe para alguém. E semana que vem a gente continua aí a partir do versículo 9. Paramos no versículo 9, né? Isso. Grande estudo, hein? Grande estudo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo da infinitas misericórdias, Senhor Jesus, nesta noite, nós queremos aqui agradecer ao Senhor, porque o Senhor ouviu a oração do pastor Adilson, nos abençoou, meu Deus, com a tua graça, com a sabedoria que vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas.